Prezadíssimos, Pai seja convosco. É meu prazer, mais uma vez, te convidar para meditarmos na Palavra de Deus, nos temas que compõem a revista da Escola Bíblica Dominical, no segundo trimestre de 2024, cujo tema geral é A Carreira que nos está proposta, uma expressão da carta aos Hebreus, na Bíblia Sagrada, capítulo 12, onde encontramos literalmente escrito que há uma carreira proposta para aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. O caminho da salvação tem que ser um caminho trilhado com santidade, com perseverança, para podermos chegar ao céu. Já estudamos, meus queridos, em pelo menos 5 lições sobre vários temas e vamos hoje falar um pouco a respeito da lição número 6, que traz como título As Nossas Armas Espirituais, porque já vimos que a carreira do cristão começa quando ele nasce de novo, lá na lição número 1. Na lição 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Porta estreita que dá para um caminho apertado e a porta larga para uma estrada espaçosa, caminho espaçoso, largo, abrangente e assim por diante. Então, as escolhas que a gente faz durante a vida. Na lição 3, antecipando o final da jornada, nós falamos sobre o céu, que é o destino, então, do cristão. Mas enquanto não chegamos lá, nós temos que caminhar por esta jornada, meus amados, e tomar cuidado com a condução da nossa vida, como nos comportamos. E isso foi estudado na lição número 4. Vimos lá, então, como se conduzir de acordo com os preceitos, as orientações precisas, algumas em forma de princípios que a palavra de Deus nos fornece, mas enfim, as orientações que Deus nos dá para nos conduzirmos nesta caminhada. E na lição 5 nós aprendemos ou recordamos que não é só mar de rosas nesta caminhada, há inimigos e vários, na verdade. A lição resumiu apenas três inimigos, o diabo, a carne e o mundo, mas evidentemente que o diabo está por trás de tudo isso e há uma infinidade de demônios e lutas, de provas que são considerados inimigos da carreira cristã para aqueles que piamente querem servir ao Senhor Jesus, como diz Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Então, lição número 5, os inimigos do cristão, que resumiu-se ali naquela lição a 3 deles, como eu disse. Hoje, então, chegou o momento de falarmos, já que nós temos um inimigo, ou inimigos, desculpem, no plural, variados, nós precisamos estar preparados porque a vida será sempre uma batalha. E uma vez que falamos de uma vida como batalha espiritual, precisamos ter as armas para lutarmos. E se os inimigos são espirituais ou mesmo invisíveis, estas armas também não são físicas nem carnais, portanto, tá certo, meus queridos? Então a lição 6, a proposta da lição 6 é exatamente isso. O título da lição 6 é As Nossas Armas Espirituais. Os seres humanos já inventaram durante toda a trajetória da evolução humana armas poderosíssimas e cada vez mais potentes e mais letais. Mas todas elas, meus queridos, não terão efeito algum relacionado ao mundo espiritual, porque são desenvolvidas naturalmente para atingir alvos materiais, alvos físicos, e consequentemente não irão atingir a espíritos, a demônios, e muito menos ao próprio Satanás, que é o regente de todos eles. Então, para esta batalha espiritual que afeta a todo crente, meus amados em Cristo, é preciso ter armas espirituais. E aqueles que mais, meus amados, se habilitarem a usar tais armas, a conhecê-las devidamente, também sabê-las usar, naturalmente terão muito mais vitórias espirituais. Muitos que apenas conhecem de forma superficial ou intelectual, não as usam adequadamente ou legitimamente e, consequentemente, poderão ser envergonhados durante alguns lances da batalha, como nós podemos ver
em Atos 19, por exemplo, onde algumas pessoas se julgavam no direito de usar até mesmo o nome de Jesus, que é uma das armas que nós temos para nos defender e também atacar, mas não deu resultado porque eles tentavam, na verdade, expulsar um demônio pelo nome de Cristo, mas não tinham afinidade, não tinham legitimidade para usar tal arma poderosa que é o nome de Jesus. Então, em vez de conseguir expulsar um demônio de uma pessoa, eles é que apanharam, na verdade, do endemoniado e não conseguiram expulsar. Eram 7 rapazes que tentavam fazer isso. Está registrado em Atos capítulo 19, na cidade de Éfeso. Por ali, em mediações, que aconteceu tal fato. Tá bom, meus amados? Então vamos falar das armas espirituais, que no caso da lição, meus queridos, será resumido a 3 armas. Assim como na lição passada falamos de 3 inimigos do crente, sendo que há muitos, na verdade, e o diabo usa todos esses inimigos como seus aliados, vamos dizer assim, para atacar o crente. Da mesma forma, as armas que Deus nos supre, tais quais recursos espirituais, eles são inúmeros. Mas a lição focará apenas 3. Vamos falar de a palavra de Deus, falar sobre a oração como arma do crente e também sobre o jejum, que é um reforço tanto da vida espiritual de uma forma geral, como especialmente associado à oração. O jejum é a parte mais intensa de uma consagração mais total, mais plena, mais profunda e também mais efetiva a Deus. Quando você desconcentra-se de qualquer outra coisa para focar literalmente em Deus e na espiritualidade, para tornar-se mais forte. Mas como eu dizia, há muitas outras armas. Se você conhece a Bíblia, sabe que em Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir, você tem ali, amados, uma menção de Paulo, metaforicamente, sobre a batalha do crente, e diz que Deus nos fornece ali a armadura completa para lutarmos as nossas batalhas espirituais, a partir do versículo 10. E aí, nesse trecho, que vai até o 18, pelo menos, você vai encontrar, a partir do versículo 13, a relação dessas armas que nós temos ali, além, naturalmente, das que vamos estudar na lição. Tá? Ele diz no verso 14, por exemplo, estai firmes, cingindo-vos com a verdade é uma dessas armas, então, vestindo a couraça da justiça, a justiça, viveram a vida justa, plenamente justa, transparente, é outra arma, são 2, calçai os pés na preparação do evangelho da paz. Evangelho, calçado, você sabe, para um soldado é fundamental que ele esteja muito bem calçado e estabilizado sobre o solo onde ele vai enfrentar as batalhas. Então, Paulo, sabendo disso, menciona o Evangelho como esta base sólida, pacífica e equilibrada sobre a qual se baseia o soldado cristão. E ainda ele fala do escudo da fé. Portanto, a fé é uma das armas utilizadas pelo cristão também. Ele diz que com esta fé, o escudo da fé, você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Fala do capacete da salvação e também da espada do Espírito, que de alguma maneira será mencionado também na lição, meus amados. Então, além desta relação, podemos encontrar outras em outras partes da Bíblia, mas a lição vai focar exatamente, como eu disse, em 3 dessas armas: a palavra de Deus, a oração e o jejum. São muito populares, evidentemente, dentro do mundo cristão evangélico, o falar sobre estas 3 armas. E o texto que nos é sugerido como texto áureo da lição é 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 4, onde lemos pela versão corrigida de Almeida o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Elas não são carnais, repetindo, mas poderosas em Deus. Amém. E para quê? Poderosas em Deus para destruição das fortalezas
Aleluia. Destruição das fortalezas. Na sequência do versículo 5 é importante referenciar ou referir-se aqui, ele ainda diz, anulando todo sofisma, ou os raciocínios falaciosos, como diz outra versão, e toda a sutileza que se eleva ou que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ele continua no seu argumento, mas basicamente o nosso texto áureo foca no versículo 4, nessa relação que Paulo faz, nesse contraste entre armas humanas, armas carnais, como ele chama aqui, que são armas criadas pelos homens, ou até mesmo os raciocínios humanos, como Paulo, para este mesmo povo, na primeira carta, capítulo 1, finalzinho do capítulo 1 e também o capítulo 2, ele diz que não usou dessas armas, sutilezas humanas, sabedoria puramente humana, que seria e é até hoje uma arma usada para se defender de situações pelos homens em todas as situações, né? Todos os lances da vida, as pessoas lançam mão de argumentações, de ideologias humanas para se defender. Mas Paulo está dizendo que nossas armas não são produzidas pela engenhosidade humana, mas sim por Deus, porque os inimigos que vamos enfrentar são espirituais, e é isso que ele deixa claro em Efésios capítulo 6, que nós fizemos menção agora mesmo. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades nos lugares celestiais, como ele bem menciona ali no capítulo 6. Por exemplo, versículo 10. Quanto ao mais, irmãos meus, sede fortalecidos no Senhor e no seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia contra as ciladas do diabo, diz ele, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Repetindo, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou nos ares, no mundo espiritual, ou nas dimensões que não são físicas, porque na dimensão física você vai encontrar armas as mais diversas, como sabemos já engendradas pelo ser humano. Na evolução da humanidade, criou-se armas potentíssimas, com um alcance impressionante e com um potencial letal tremendo e imenso também, usado e abusado e exposto cada vez mais nas guerras modernas. Mas nada disso vai resolver as questões espirituais, ou melhor ainda dizendo, amados, aquelas potestades, como ele menciona aqui, poderes espirituais, etc. Nas regiões celestiais, os inimigos espirituais não serão atingidos por estas armas humanas, por mais bem elaboradas que elas sejam. Também não adiantam argumentos humanos contra o diabo, Satanás, etc. Então é preciso ter a sabedoria de Deus. Bom lembrar que Jesus, quando enviou os seus discípulos, numa ocasião, disse: ninguém poderá resistir à palavra de vocês, porque o Espírito Santo dará a vocês o potencial, a inspiração necessária, condicionará vocês a se defenderem corretamente, usando armas espirituais para inimigos espirituais. Não há dúvida alguma de que conhecer o inimigo, como a gente já viu na aula passada, resumidamente é verdade, mas conhecer cada vez mais e mais profundamente, evidente, o potencial do inimigo, suas estratégias, maneira de agir, evidentemente que nos capacitará a usar as armas adequadas. Como nós sabemos genericamente que os inimigos são espirituais, como dissemos, as armas terão de ser espirituais, tá certo? Verdade prática da lição diz: diante da batalha espiritual, portanto não material, nem intelectual, e nem econômica e nem política, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. Elas estão sempre à disposição de qualquer crente, seja um novo convertido ou aquele que já tem muitos anos de estrada e experiência. Tá? Quais são elas?
estudada na lição, como eu disse, há outras tantas, mas estudada na lição são palavra de Deus, oração e jejum. Não há um crente que não possa usar a palavra de Deus, a oração e o jejum associado naturalmente à oração. Certo, meus queridos? Então, vamos dar uma olhada no nosso comentário da lição, que segue aquele padrão último dos nossos comentaristas, que propõe o estudo dividido em 3 tópicos principais. No primeiro tópico, nós falamos das armas do crente. No segundo tópico, as 3 armas espirituais do cristão. Aí sim são mencionados a palavra de Deus, oração e o jejum, em um comentário rápido sobre cada um desses itens ou subitens que compõem o arsenal do crente, tá? E terminamos a lição no tópico 3 falando sobre Jesus Cristo, como não devia ser de outra forma, nosso maior exemplo quanto às batalhas espirituais e quanto ao uso das armas espirituais. Jesus fez uso da palavra, fez uso da oração. Apesar de ser Deus encarnado, ele orava constantemente, passava noites inteiras em oração. E, igualmente, meus amados, o jejum, ele também fez uso. Amém. Bom, depois a gente fala um pouquinho mais sobre cada um deles. Agora vamos pensar aqui, inicialmente, sobre as armas do crente. Então, na lição anterior, nós vimos que há 3 opositores básicos, repito, tá? Muito mais que isso, mas ali resumiu-se a 3. O diabo, o mundo e a carne, ou a carne e o mundo. 2 desses inimigos são externos, no caso o mundo e o diabo, mas um deles é interno. E se você me perguntar qual que é o maior, já me disseram que seria a carne, mas na verdade é o diabo mesmo, porque o diabo usa tanto o mundo quanto a carne. Tanto o mundanismo, como vimos na aula passada, quanto também a carne, que é um inimigo íntimo, está em nós. E até que sejamos transformados em uma nova criatura no dia do arrebatamento, nós não poderemos nos livrar desse inimigo íntimo que está em nós, a natureza carnal. Portanto, tendo esses inimigos poderosos, né, vamos colocar assim, é preciso usar armas realmente eficientes e eficazes, senão não adiantará nada. O embate, o desgaste, a lábia, a discussão, a gritaria, não é dessa forma que se ganham as batalhas no campo espiritual. Não é com argumentação apenas humana, mas inspirado pelo Espírito Santo, usando as armas que Deus mesmo propôs à nossa vida, ao nosso viver aqui na Terra. Então vamos lá para o tópico 1, as armas do crente. No subtópico vai falar um pouco das armas no plural, né? As armas. De modo geral, essas armas são instrumentos de ataque. Qualquer arma, aliás, sejam humanas, físicas ou não, ou espiritual, é algo que nos capacita. É um instrumento, é um dispositivo que nos ajuda a vencer. Uma arma, basicamente, feita pelos homens, é uma extensão do soldado ou daquele que está usando tais armas. Correto, amado? Pense numa espada antiga, ou numa bomba, etc. O homem não pode ir pessoalmente fazer isso com as mãos ou com os pés. Aí ele faz naturalmente cria esses artefatos ou artifícios ou instrumentos de guerra. Certo, meus amados? E na Bíblia você vai ter várias menções. A lição vai nos trazer uma relaçãozinha rápida de as armas que havia nos tempos bíblicos do Antigo Testamento e até do Novo Testamento. Armas de ataque e também de defesa são divididas aqui para efeitos de estudo, né? Para efeitos didáticos. Por exemplo, a Bíblia fala de espada, isso abundantemente nas muitas guerras que havia. Espada em 1 Samuel e outros tantos versículos. Né? Vara, que era utilizada pelo pastor, por exemplo, em relação aos ataques dos predadores potenciais do rebanho que ele cuidava. Então a vara era um instrumento, era uma arma, na verdade, né? Uma arma para a defesa do rebanho do pastor. Está no Salmo 23, 4. Também é mencionado a funda no episódio de Davi
e Golias. Não era exatamente um instrumento, era também usado em guerra, mas uma referência específica está aqui em 1 Samuel 17:45, no combate entre Davi e o Golias, que usou então a funda e atingiu o gigante. Portanto, era uma arma realmente de guerra. Ela é mencionada em outras partes da Bíblia também. Depois é mencionada a funda já falamos, o arco e a flecha. Isso era largamente utilizado nas guerras antigas, porque é uma arma à distância, né, para atingir à distância o inimigo. Segundo Reis, por exemplo, capítulo 13, 15, e uma gama grande de versículos que mencionam o arco e flecha. Havia pessoas devidamente treinadas, preparadas, especialistas em atirar com o arco, atirar a flecha com o arco naturalmente, certo, meus amados? Também a lança, que era para atingir a uma certa distância com a lança, né? Josué, por exemplo, capítulo 8, essa lança era atirada, portanto, não com o arco, mas com a mão mesmo, era arremessada, né? Com a mão. Também o dardo, a lanceta menor, atingia também os inimigos. Segundo Samuel 18, essas são algumas das armas mencionadas, a maioria, creio, das armas de ataque. Mas também a Bíblia fala de armamento de defesa. E havia vários tipos de escudo, basicamente, dois tipos de escudo, o escudo grande e o escudo menor. O grande era usado por um escudeiro que ia à frente do soldado, é o caso de Golias, por exemplo, que tinha o seu escudeiro, e um menor que era usado no braço, um escudo portátil, enquanto o soldado levava a espada na mão direita, desde que ele fosse destro naturalmente, e o escudo na mão esquerda. É por isso que algumas versões traduzem lá em Efésios 6:16 como embraçando sempre o escudo da fé. É isso mesmo, a autorizada, a Almeida Revista Atualizada diz assim, embraçando sempre o escudo da fé. Portanto, Paulo está pensando num soldado que tem a espada em uma mão e o escudo na outra, embraçando, colocar no braço mesmo, o escudo da fé. Então, a menção aí do escudo como arma de defesa ou armamento de defesa. Aleluia. Bom, nós temos isso em Efésios 6:16. Capacete que Paulo, metaforicamente, lá em Efésios, chama de capacete da salvação. Ele é mencionado em 1 Samuel 17:5 também. Protegia naturalmente a cabeça, onde estão partes vitais da nosso corpo, era protegido por um capacete. Conforme 1 Samuel também 17:5. Couraça, 1 Samuel 17:5, e lá em Efésios, metaforicamente, Paulo está usando igualmente a couraça, que ele chama de couraça da justiça. Couraça seria hoje parecido com um colete à prova de balas, né, usada. Protegia naturalmente a parte frontal do soldado, especialmente no equipamento romano de defesa. Dizem os estudiosos que protegia apenas a parte da frente, não tinha proteção para as costas, porque julgava-se que um soldado romano, jamais voltaria as costas para o inimigo. Ele enfrentaria face a face a todos os inimigos. Portanto, essa couraça lhe protegia pela frente. É a couraça que Paulo, repito, chama de couraça da justiça. Outra arma que compunha o armamento de defesa era a caneleira ou grevas, conforme 1 Samuel 17:6. O Golias usava isto para proteger, eram caneleiras realmente, protegendo as pernas do soldado. Então ele protegia as partes vitais do tronco, da cabeça com o capacete e igualmente as pernas com as caneleiras. Aí está. Essas são armas usadas pelos exércitos físicos humanos de então. E é evidentemente que isso veio evoluindo e chegamos a uma condição hoje
evoluidíssima, né, em relação aos equipamentos do soldado, material utilizado, e aí vai, né? Tecnologia avançada quanto ao peso. Imagina o peso que era nos tempos bíblicos usar todo um armamento desse, né? Alguém fala em 60, 70 quilos só de equipamento. Mas hoje as coisas mudaram, a tecnologia avançou e esses materiais estão bem menos pesados também, mas ainda se usa isso. Isso no sentido humano, tá? Agora, procure espiritualizar isso e pensar que Deus protegeu ou nos deu todas essas condições também. Amém? Né? Então não são só as 3 armas que nós vamos usar falar na sequência no tópico 2 da lição, mas nós temos da parte de Deus uma proteção integral, conforme Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir, como já lemos aqui, certo, amados? Né? Protegendo a cabeça, protegendo as partes vitais do nosso corpo, onde está o coração, por exemplo, né? Na cabeça você tem o cérebro, e se a visão, e a audição e tudo mais. Partes vitais protegidas por Deus. Evidentemente que espiritualmente o crente não deve confiar nessas coisas, porque a nossa guerra é espiritual, como dissemos, e não vai adiantar nada você ter a melhor dessas armaduras, protegendo fisicamente apenas a cabeça, o tronco e todos os membros do corpo, se o espírito e a alma estiverem expostas aos ataques satânicos. Nada dessas proteções resolverá coisa alguma se você não se proteger espiritualmente. É nesse sentido que a lição vai nos trazer. Lá no Salmo 20 e versículo 7, se trata dessa questão, meus amados, né? Que há pessoas que confiam carros, cavalo de guerra no caso, né? Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Tanto é verdade que Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Tu vem a mim com vara, paus, com escudo, lança e tudo mais, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E com a mais rústica das armas possíveis naquele momento, a funda apenas, ele derrotou o gigante. Porque não era a questão da funda e nem o poder de arremesso daquela pedra ou pedrinha, mas era a mão de Jeová, evidentemente, que derrubou o gigante. Tanto está provado na narrativa, se você lembra, que a pedra atingiu exatamente o ponto vulnerável do gigante e ele caiu de bruço, caiu com a boca no pó. Em vez de cair para trás, porque se acertou na testa, a lógica é que ele fosse precipitado para trás, mas não, ele caiu de bruço, ou seja, prova que foi Deus que o abateu com a coragem de Davi. Era Deus que estava direcionando aquela pedrinha para acertar exatamente onde devia acertar. E então o gigante, com impacto, aleluia, caiu boca no chão, boca no pó, totalmente derrotado, humilhado. Glória a Deus, porque as armas do crente são diferentes. Não é apenas física, nem é o poder bélico que vence, mas é o poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Seja assim com todos nós sempre, tá? Bom, nós fazemos menção da obra do Senhor, do nome do Senhor na obra do Senhor, para sermos vitoriosos. Para os cristãos, armas aqui tem um sentido, então, metafórico, tá? Tanto usado em qualquer outra parte da Bíblia, mas especialmente em Efésios capítulo 6. Tá? Então, representa aquilo que Deus faz por nós quando nós usamos, por exemplo, a fé, que é uma das armas poderosas, o nome de Jesus e aí por diante. Tá certo? Bom, nós temos o inimigo, já vimos na lição passada, e ele tem as suas estratégias, naturalmente. Não podemos desprezar este conhecimento, e Paulo vai dizer aos coríntios que nós não podemos negligenciar. Ele diz: não ignoramos os seus ardis, as suas artimanhas. Ele está vivo e combatendo sempre. O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer ludibriar, enganar as pessoas de forma variada, principalmente com a mentira, ou então subtrair a palavra do coração das pessoas, buscar altas posições através de mentiras e etc. Então são os argumentos falaciosos, como também lemos em 2 Coríntios capítulo 10, depois do termo fortaleza, como eu disse, em outras versões nós vamos encontrar lá, anulando nós os sofismas, ou então destruindo raciocínios falaciosos. O que são algo falaciosos?
algo falacioso, é algo mentiroso, algo ardiloso, inventado pelo inimigo. Tudo isso é possível derrotar com as armas que Deus nos providenciou. Tá certo, meus amados? Então, as armas espirituais. A Bíblia vai dizer que ele tem várias dessas estratégias, repetindo. Por exemplo, Paulo menciona o engano através de doutrinas de demônios em 1 Timóteo 4:1, mas o crente que está devidamente preparado, equipado, ele não vai se deixar levar por isso. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alerta que ele está sempre rodeando, está ao nosso derredor, procurando alguém para tragar. E então Pedro aconselha lá em 1 Pedro 5:8, estejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo está ao derredor, procurando alguém para tragar. Versículo 9 ele diz, ao qual deveis resistir na fé, resistir firmes na fé, diz ele, para que ele possa então fugir, tá certo? Bom, o chefe de toda a força do mal, a gente já viu na lição passada, é o diabo. O propósito de Paulo, ao escrever sobre o diabo como chefe das potestades do ar, como ele diz em Efésios capítulo 2, também no capítulo 6 de Efésios também, 11, em Romanos, ele fala sobre as obras das trevas, que é uma menção para a obra de Satanás. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi, por vezes, impedido, por exemplo, de ir a determinados lugares, em Tessalônica, por exemplo, não uma, mas 2 vezes foi impedido pelo próprio Satanás de ir para lá. É um versículo realmente intrigante. Primeira aos Tessalonicenses 2:18. O diabo, então, está, meus amados, livre, ele está ativo, e tentando de todas as formas barrar-nos a nossa jornada aqui na Terra. Portanto, precisamos dessas armas espirituais. E é o que é estudado aqui no tópico 1, as armas do crente. Então passamos para a descrição das 3 armas, as 3 armas propostas para o estudo desta lição. Não é que são somente 3, repito, mas são 3 as principais mencionadas aqui. Primeiro, a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, a palavra do Senhor, nosso Deus, é que nos dá a sustentação, a estabilidade, é a verdadeira nutrição. Nutrição, aliás, que Paulo também menciona em 1 Timóteo 4:6. Um versículo importantíssimo sobre isto. Mais do que o alimento esporádico, nutrição fala da manutenção de forma saudável para o soldado. E a palavra de Deus tem outras funções preciosas, meus amados, que nós podemos mencionar. Como arma, por exemplo, ela é mencionada em Efésios capítulo 6 e versículo 17, onde nós lemos que o cristão deve ter, versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De todas as peças da armadura do cristão mencionada lá por Paulo, a única que é ofensiva é realmente a espada. Espada que o autor da carta aos Hebreus também menciona no capítulo 4 e versículo 12, dizendo que ela é uma espada afiada como nenhuma de 2 gumes no mundo. Então ela é útil, ela é eficiente, aliás, e eficaz para penetrar até mesmo a divisão de alma e espírito. Portanto, esta é a arma que nós precisamos utilizar. O salmista também faz menção, lá no Salmo 149 e versículo 6, sobre 2 coisas importantes. Ele diz, em tua garganta, em teus lábios, outras versões traduzem como lábios, estejam os altos louvores de Deus e espada de 2 gumes na tua mão. Literalmente o versículo diz, nos teus lábios estejam os altos louvores de Deus. E a outra parte, nas tuas mãos, espada de 2 gumes. Não há dúvidas, pelo menos eu entendo assim, de que ele está falando aqui da espada, da palavra ou da ação de Deus como uma batalha, por exemplo. No livro de Salmos ainda, 144 e versículo 1, está escrito, bendito seja o Deus, rocha minha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Adestrar. E aqui nós
também podemos inserir o texto, utilizado muito para obreiro, mas que serve para todos os crentes, de 2 Timóteo 2,15. Lá está escrito que nós devemos manejar bem a palavra da verdade, em um sentido de espada mesmo, de luta, de aplicação da palavra, de ataque quando necessário, mas a espada também serve para a defesa. Então, meus amados, não há dúvida de quem vive a palavra, quem realmente deixa-se compenetrar pela palavra, não apenas passa pela palavra, mas deixa a palavra passar pelo seu espírito, pelo seu ser, pela sua vida, ele vai ser uma pessoa estabilizada, tá? Construída sobre a rocha, firme para a batalha. Glória a Deus. Lembre-se que Paulo fala de pés da preparação, aliás, calçados, né, da preparação do evangelho da paz. Isto fala de equilíbrio. Os pés é que nos dão equilíbrio para a batalha, para estarmos firmes. E o comentador da lição menciona Mateus 7,24, e fala daquele homem que construiu a casa sobre a rocha. Quem usa a palavra de Deus como arma nas batalhas da vida está construindo, portanto, a sua casa, defendendo o seu território e construindo a casa em um lugar firme, seguro, estável para a glória de Deus. É a verdade mencionada por Jesus em João 17 também. Certo, amados? Essa é a primeira arma mencionada na lição. Vou dizer de novo, não são essas únicas 3 que a lição menciona, são muitas outras armas disponibilizadas por Deus para a nossa jornada aqui na Terra, mas 3 delas são enfaticamente defendidas aqui. A outra é a oração. Que é orar? Orar é falar com Deus. Então, aliado ao uso da palavra, aliás, a oração está em tudo, você ora antes de ler a Bíblia, antes de estudá-la, depois de estudá-la e durante também o seu estudo da palavra, porque a palavra foi inspirada por Deus, então falar com Deus sobre a palavra, meus amados, é receber a devida iluminação que nós precisamos para entender alguns textos muitas vezes, tá? A oração, então, é uma importantíssima arma. A lição vai mencionar o Salmo 55:7, que fala de 3 períodos de oração clássico entre os judeus devotos, aqueles realmente piedosos. Eles oravam pela manhã, 9 horas, meio-dia e no final da tarde também, porque o dia para eles terminava às 18 horas exatamente, né? Ou seria 17h59, porque 18 já começava um novo dia, ok? Prestemos atenção para o seguinte declaração: orando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito. É o que Paulo, ao encerrar a lista da armadura do cristão, ele fala da oração, que não é mencionado como uma arma ali, mas como que segurando, amarrando, né, todas as armas da oração. Porque orar é falar com Deus. Você fala com Deus, recebe de Deus a unção, a graça para seguir na jornada. Então ele insere aqui, Paulo, o termo oração. Oração é importantíssimo. Nesse aspecto, essa imagem, né, essa metáfora trazida por Paulo lá em Efésios 6, traz a ideia de que a oração é que fortalece as esferas todas, os dispositivos todos usados pelo cristão em termos de armas da batalha. Certo, meus queridos? Nem precisamos alongar muito, porque a oração é fundamental na vida do crente. Quanto a orar todo o tempo, podemos ainda citar primeiro aos Tessalonicenses 5:21, onde ele diz: 5:17. Orai sem cessar, ou seja, nunca deixe de orar. Glória a Deus. Se há uma campanha de oração na Bíblia, está aqui, primeiro aos Tessalonicenses 5:17 e 6:18 de Efésios, né? Orando todo o tempo e orar sem cessar. Não é apenas esporádicas campanhas de oração, porque a gente só faz campanha quando está em crise, infelizmente. Mas, se você lembra de Atos capítulo 3, na verdade, você vai encontrar Pedro e João subindo para o templo na hora da oração. Mas não quer dizer que eles fizeram só naquele momento que estavam em crise, que estavam em problema, não. Eles faziam isso periodicamente, era o costume deles. Assim como Daniel, no seu livro também, a Bíblia diz que depois que o decreto sobre não pedir algo para outra entidade que não ao rei, Dario, por exemplo, da Pérsia, e sim a outro deus, seria punido ser lançado na cova dos leões. Lembra disso? Pois é, está escrito lá no livro de Daniel.
Mas ele voltou para casa, diz a Bíblia, e foi orar como sempre fazia. Então ele não foi orar porque estava agora com uma aflição, com uma luta, com uma prova e etc. Não, ele foi orar porque era o que ele fazia diariamente. Isso é ser alguém de oração. É isso que Deus propõe, é isso que a Bíblia toda, no Antigo e no Novo Testamento, propõe. Não é fazer esporádicas campanhas ou orar só quando as coisas vão mal, só quando acontece uma tragédia. Então tem muita gente, aí lembra-se de 2 Crônicas 7,14 e etc. Na verdade, o crente precisa ter uma vida de oração mais do que uma vida de esporádicas campanhas. Amém? Amém. Finalizando sobre as armas, nós temos o jejum. Controverso, né? O tema do jejum, porque aliado à palavra de Deus e à oração, diz a nossa lição, nós temos o reforço do jejum. E não é que você vai ganhar ou comprar favores de Deus jejuando, porque aí seria por obra e não por graça. Mas o benefício do jejum é porque você desconcentra-se das coisas materiais, até do seu próprio físico, que devia se alimentar. Você sabe, né? Só para lembrar, jejum é a abstinência de alimento, é deixar de se alimentar por um período adequado, inteligente, certo, meus amados? Com um propósito específico, de consagrar-se, dedicar-se aquele tempo todo para servir melhor a Deus. Então, o benefício do jejum, amados, é nos trazer para mais perto da espiritualidade, esquecermos das coisas materiais e focar realmente no que importa. É o que Jesus diz no episódio do encontro com a samaritana, né? Uma comida tenho para fazer, para comer que vocês não conhecem, né? Era fazer a vontade de Deus. Então ele esqueceu, ofereceram comida para ele e disse, não, eu tenho algo mais importante a fazer. Então é esse o sentido de jejuar. É um sacrifício? É sim, mas de novo, não é uma moeda de troca. Atenção, em que você vai, não, porque eu jejuei mais, porque tal. Se você começa a fazer esse tipo de propaganda, diz a Bíblia lá em Mateus, no Sermão do Monte, Jesus disse que quem faz isso só para aparecer, já ganhou seu galardão aqui e não terá nada no céu. Então, nem divulgar jejum seria adequado biblicamente, não anunciar campanha, nem convocar alguém, porque não é também por força nem por violência, mas um convite é voluntário, quem deseja, quem pode, quem deseja, terá esse benefício do reforço do jejum e a oração, certo? Há várias menções na Bíblia, e a lição faz menção também do jejum no Antigo Testamento. Não há nenhuma ordem, é bom que se diga, né? Nem no Antigo, que era voluntário também, e nem no Novo Testamento, sobre a questão do jejum. Fato é que quando o povo de Israel, por exemplo, uma vez por ano, isso era obrigado. Eles tinham que ir a Jerusalém para a festa da dedicação, ou melhor, festa da expiação, melhor dizendo, e aí jejuavam mesmo, forçadamente. É isso, compulsoriamente. Mas no Novo Testamento você não tem nenhum texto ordenando o jejum, mas há relatos de que era uma prática comum. É só ler, como indicado na lição, Atos capítulo 9, 13, 2 e 3, 14, 23, também, tá certo, amados? E o próprio Senhor Jesus também tem alguns exemplos, ele mesmo jejuava, pelo menos jejuou 40 dias, mencionado em Mateus 4 e também Lucas 4, e disse um dia, quando cobraram dele, perguntaram se os discípulos não jejuavam, ele disse, poderão os convidados das bodas, casamento, jejuar? Foram convidados para uma festa, como é que vai jejuar? Agora, dias haverá em que será tirado o noivo e aí jejuarão. Então Jesus está admitindo que a igreja realmente faria ou praticaria o jejum. Mas de novo, amados, não é para negociar com Deus, assim como a oração também não. Certo? E nem a adoração, tá? Tem muita gente hoje em dia fazendo da adoração uma moeda de troca, em troca de bênçãos. Nunca foi assim na Bíblia Sagrada e não deve ser. Amém? Muito bem. Esse é o ponto 2, então, tópico 2, falando dos 3 armas. Oração, primeiro, a palavra de Deus, a oração e o jejum, que é um reforço para a consagração do crente a Deus. Então, temos o encerramento da lição falando no tópico 3 sobre Jesus, nosso modelo. E aí é tranquilo, nós apenas vamos lembrar que Jesus usou a palavra de Deus quando foi tentado lá em Mateus 4 e também Lucas 4 e Marcos 1 também menciona.
todos os embates, os avanços, a investida, melhor dizendo ainda, de Satanás contra Jesus, ele se defendia usando a palavra do Antigo Testamento, palavra escrita em Deuteronômio capítulo 8, 8:6, 8:13, 8:16, para debelar os ataques do inimigo, usando então a palavra de Deus para combater, uma espécie de defesa, nem de ataque, mas de defesa, tá certo, meus amados? Então, a palavra. Jesus usou oração? Sim. O evangelista Lucas registra em vários momentos que Jesus orava inclusive noites inteiras, antes, por exemplo, de escolher os seus 12 discípulos também, tá certo? Ele orou diante do túmulo de Lázaro, é mencionado na lição. Ele sabia bem o valor da oração, apesar de ser Deus. É claro que ali estava vivendo a vida humana, onde ele deixou a sua glória temporariamente, vamos dizer assim, não a sua divindade, mas a sua glória, a glória que possui. Não fez uso da sua glória de forma indevida, mas viveu debaixo do contato direto com Deus via oração. E esse é o nosso exemplo. No Getsemane também você tem o Jesus, o Senhor, orando. E ele ensinou-nos o sentido da oração, que é um horário reservado, um local reservado. Em Mateus 6:6, tu quando orares, ele não diz se você orar, mas quando você orar. Assim como disse também do jejum, e eu esqueci de dizer isso, né? Jesus diz quando você orar e quando você jejuar. Então, admitiu que eu iria orar e em algum momento da vida também jejuaria, certo? Tá bom? E quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu Deus, porque orar é falar com Deus, que está sempre atento e sempre inteligentemente disposição de nos entender e nos atender. Amém, meus queridos? Glória a Deus. E aí o jejum também, outro exemplo de Jesus, porque ele também jejuou, especialmente na questão do Mateus 4 e Lucas 4, 40 dias. Não diz que ele teve sede no final dos 40 dias, mas que teve fome. Então alguns deduzem que ele fez jejum sólido apenas, ou seja, não comeu nada, mas devia ter tomado algo, se bem que era deserto lá. Então se deduz geralmente que foi um jejum total, tal como aquele de Moisés, dos 40 dias no monte, e também do Elias, fez um jejum de 40 dias. Mas não vai fazer isso não, você que não tem essa condição e nessa estrutura física para isso. Tem uma questão de orientação médica, uma série de fatores que pode entrar aí nessa questão. O jejum de Moisés certamente foi milagroso, ele foi sustentado por Deus naquele momento lá. E fisicamente aqui você está provado que o ser humano não poderia aguentar, suportar 40 dias sem ingerir absolutamente nada, nem água. Seria algo milagroso também. O fato é, este é o exemplo aqui, não importa se foi só de sólidos, né, que ele tomou água ou não, se foi milagroso, o fato é que ele deu o exemplo de jejum. E já vimos no tópico passado que a igreja primitiva também jejuava, além de orar, tá certo? Jesus, como sempre, é o nosso exemplo máximo, meus amados, tá? Nosso inimigo é ardiloso, quer dizer, astuto, desde o início, e perverso também. Ele conhece a humanidade desde o Éden, portanto sabe todas as formas de atacar e da maneira mais certa. E nós temos que então, amados, tomar toda a armadura de Deus para estarmos preparados. E aqui foi mencionado na lição 3 dessas armas: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Vivamos esta realidade, meus amados, enquanto estamos nessa jornada para o céu, para que sejamos vitoriosos contra as astutas ciladas do diabo. A igreja precisa continuar vitoriosa para a glória de Deus. Eu não disse, mas vou terminar agora lembrando que essa batalha é muito mais em favor das almas que estão perdidas. Não é pelos meus pontos de vista ou então para as minhas conquistas pessoais, mas o jejum e a oração se faz em favor de uma espiritualidade mais viva, para que tenhamos também melhores condições de sermos instrumentos nas mãos de Deus. Se você olhar para Atos 4, 31, 29, 30, 31, verá uma igreja que os apóstolos, aliás, que tinham sido soltos da prisão, reúnem-se em oração e oram para Deus dar-lhes força para que eles preguem a palavra. Eles não estão pedindo coisas materiais para eles ou bênçãos que fosse, nenhuma bênção ali é pedida, apenas que Deus lhe desse coragem, ousadia para proclamar a palavra de Deus. Então essa batalha nossa, é bom que se diga, é em favor das
almas que estão perdidas, que tenhamos esta visão que, aliás, anda perdida por muita gente nos arraiais dos santos. Deus em Cristo te abençoe, meu amado, fique firme na palavra, continue orando e periodicamente jejuando também. Isto vai fortalecer ainda mais a sua condição espiritual. Agradará mais a Deus e se sentirá muito mais forte para fazer o que Deus quer que você faça e para aquilo que Ele te chamou. Em nome de Jesus, seja sua bênção sobre a tua vida. Amém.